Bom, galera, acabei de assistir o jogo do Santos, tá? Assisti com atraso, eu estava no podcast do Edson Castro, foi muito legal, falamos bastante sobre Santos, convido todo mundo a assistir lá no canal dele. Cheguei em casa, o jogo tinha acabado já, e aí tive que voltar a fita, né? Voltar a fita para assistir, já sabia do resultado, fui com uma expectativa bem baixa, né? O jogo chegou a estar 3-0, eu falei, cara, o Santos tomou um vareio de bola, mas aí quando eu assisti o jogo, eu não achei que foi isso. Sinceramente, eu não achei que foi isso. Achei que o Santos jogou mal, como vem jogando. É um time muito mexido. Escolhas do Kleber Xavier bem esquisitas. Alguns testes ali ele tentou, mas diante do amistoso eu acho escolhas absolutamente válidas também. Se testar o Roleiser de volante, etc. Umas coisas meio assim. Mas mostrou como alguns jogadores não têm menor condição de ajudar, como por exemplo é o caso do Tassiano. E que outros, que por exemplo o Ian que fez gol, como que ele não teve minutagem essa temporada, né? Um cara que sempre fez gol na base. Era artilheiro, jogando como segundo volante na base. E inexplicavelmente essa temporada o Santos teve vários e várias atuações ridículas de alguns volantes, como por exemplo o Pituca, que não jogou nada esse ano. E o Ian nunca apareceu no time titular, nunca apareceu nos segundos tempos e tudo mais. Dessa vez fez gol. Só que, cara, assim, independentemente do que aconteceu dentro do jogo, que eu poderia aqui analisar e trazer algumas conclusões, acho até que o Bom Tempo jogou bem, o Luizão teve uma atuação razoável, entre outros jogadores, assim, que, né, diante de um time misto, pouco entrosado, fica até difícil ter uma análise, eu poderia me aprofundar mais nisso, mas inevitavelmente a notícia do dia não é sobre o resultado desse amistoso, e o que aconteceu nesse amistoso me parece muito pouco importante para a sequência do Santos na temporada, sabe? Acho até bom que a gente não fez live sobre isso, porque de fato foi um jogo desimportante, um jogo que não deveria ter acontecido, mas aconteceu por uma questão comercial. Só que depois do jogo a gente teve elementos que, para mim, são muito mais importantes para o futuro do Santos do que propriamente o que aconteceu dentro de campo hoje. Que a gente está falando a respeito das declarações do Neymar e do Neymar pai sobre a continuidade dele. Para mim tá muito claro, ficou muito evidente que o Neymar vai embora. Para mim tá muito claro. Eu não sei como vocês interpretaram, se vocês chegaram a ver todas as falas, mas para mim ficou muito evidente que o clima é de despedida, tá? Antes de comentar sobre isso, se você puder se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada, deixar o seu like e hypar esse vídeo, eu agradeço demais. É muito importante para aqui para o desenvolvimento do canal, para que a gente continue dia após dia falando sobre o Santos. E depois, assim, queria analisar. Eu tô com as falas aqui, né? Tanto do Neymar, as aspas, como do Neymar pai, e tem algumas coisas que eu gostaria de destacar, né? Primeiro, aquela entrevista no intervalo do Neymar dizendo que não sabe, que falaria só a partir do dia 12. Mais uma vez ele disse que não sabe, né? Eu desconfio, eu acho que ele sabe e ele não quer falar. Porque se o Neymar quisesse ficar e se fosse renovar mesmo, era muito fácil. Estamos trabalhando, eu acho que vai acontecer, depende não só de mim, mas acho que estamos indo por um caminho bom, etc. Ele não fala isso, ele não dá nenhum tom de otimismo, ele fala que não sabe. Porque, assim, eu acho que ele sabe que ele não quer e que ele não vai ficar, só que ele não vai falar isso. Ele tem mais 2 jogos para disputar no Campeonato Brasileiro, ele sabe que ele não pode falar isso agora, então para mim ficou muito subentendido que a vontade do Neymar é de fato ir embora. E aí teve a entrevista do Neymar pai, né? E a entrevista do Neymar pai, ela é desconexa da realidade em vários aspectos. E eu vou tentar ler algumas aspas aqui que eu acho que super são importantes. Ó. Diz aqui o Neymar pai: a gente não poderia correr riscos. Eu não poderia levar esse risco ao Santos. Eu poderia falar que quero um contrato de 3 anos e jogaria a responsabilidade para o Santos. A gente não veio para isso. A gente veio demonstrar uma solidariedade ao Santos naquele momento. O Santos precisava de ajuda, de um impacto positivo para trazer apoiadores e patrocinadores. Foi o que aconteceu. Era para o Neymar, junto com o Santos, se reestabelecer aqui. A gente poderia ter escolhido qualquer outro clube, ou mesmo o Santos, e falar que queria um contrato de 3 ou 5 anos e sentar no contrato. O risco ficou todo para nós e para o Neymar. Isso é uma mentira absurda, né? Porque o Neymar
o Neymar filho, o Neymar pai não correm risco nenhum a partir do momento que eles colocam um mínimo garantido no contrato que estipula que se esses valores de patrocínio não forem obtidos, o Santos tem que tirar do próprio bolso. Então o Neymar pai, ele mente à frente dos microfones dizendo que o Neymar correu risco nessa volta para o Santos. O Neymar não correu risco nenhum. O Neymar tem 105 milhões garantidos em contrato que tem que ser pago até dia 30 de julho, 30 dias depois do fim do seu contrato. Então o risco que o Neymar correu em assinar um contrato com o Santos é absolutamente zero. Hoje, inclusive, estava vendo a informação, saiu no UOL, sobre a renovação do Lamine Yamal, que multiplicou o salário por 10 vezes e se tornou o jogador mais bem pago do Barcelona, um dos clubes mais rentáveis do mundo, apesar de todos os problemas financeiros. Sabe quanto que o Lamine Yamal vai ganhar levando para reais? 16 milhões e meio de reais. O Lamine Yamal vai ganhar 4 milhões a menos, 4, 5 milhões a menos do que o Neymar ganha no Santos, um time fudido e falido. Então, desculpa, dizer que foi solidário ao Santos, que veio ajudar o Santos e que o risco foi todo no Neymar, isso é uma mentira, isso é uma falácia completa e quem engole isso tá vendido. Desculpa, tá vendido, porque esse é um discurso mentiroso. E o contrato que a gente divulgou prova isso. Se o objetivo era ajudar o clube, trazer patrocínios para o clube, que ele viesse só pelo salário e que o Santos ganhasse esses valores. Ou que ele viesse ganhando 75% dos patrocínios, não tem problema, desde que não tivesse uma meta mínima a ser estabelecida, que se não for alcançada, o clube vai ter que pagar do seu próprio bolso. Então o risco que o Neymar pai e o Neymar filho correram aqui é absolutamente zero, tá? Aqui ele fala, o tom sempre foi o mesmo, é um contrato de 5 meses e vamos ver o que vai acontecer. Deixa esse risco para o Neymar e para nós como gestores. Nós ficamos com todos os riscos. Mais uma vez ele responde, fala sobre essa questão de ter tido risco, né? Enfim, e ele dá uma enrolada monstra, a aspa é longa, recomendo o canal da Gabriela Brino, que ela filmou a entrevista com o Neymar pai ali, uma entrevista de 15 minutos, que vocês podem ver, e tá muito claro que em momento nenhum ele fala inclusive sobre uma possibilidade de reunião para definir. É como se tudo já estivesse definido e eles só estivessem esperando o tempo para anunciar. Tá muito na cara que o Neymar não quer continuar. O próprio Neymar pai fala em algum momento que vai continuar trabalhando com o Marcelo Teixeira, mas a continuidade do filho depende do filho. Para quem ouviu o podcast do UOL, mostra muito ali em dado momento, né? Acho que no 5º episódio, como o Neymar filho, ele peitou o Neymar pai na transferência do Barcelona para o PSG, mostrando que ele ali tomava as rédeas da sua carreira e que ia jogar onde bem quisesse, né? O Neymar pai tentou de todas as formas mantê-lo no Barcelona, o Neymar filho se arrependeu depois, mas tomou essa decisão. Me parece, ainda mais depois daquela fala que o Neymar pai fala, eu quero continuar trabalhando com o Marcelo Teixeira e tudo mais, mas a continuidade do meu filho é outra coisa. Me parece que o Neymar pai, por ele, e foi ele que orquestrou a volta do Neymar filho para o Santos, por ele o seu filho continuaria. A impressão que eu tenho, a leitura que eu tenho, o filho, não é informação, avaliando essas entrevistas, o posicionamento de ambos, é que o Neymar pai gostaria de que o filho continuasse no Santos, entende na visão dele que o Santos está num processo de reconstrução, que eu discordo veementemente, mas é a visão dele, e que as coisas vão acabar acontecendo, mas o Neymar em si, eu vejo um Neymar absolutamente, você via dentro do campo no primeiro tempo, ele um cara de poucos amigos, puto em todas as jogadas com os jogadores, insatisfeito dentro de campo, me pareceu um jogador assim que tá cansado de ter esses companheiros, de ter essa falta de estrutura, de ter um clube como o Santos hoje do Marcelo Teixeira, que foi não só por conta do Marcelo Teixeira, mas que foi maltratado ao longo das últimas décadas, desde que o Neymar saiu. Me parece que ele não tá feliz. A impressão que eu tenho é essa, porque seria muito fácil. Não precisaria nem dizer que estava renovado, que ia renovar, mas o discurso seria outro, né? Estamos caminhando para isso, acho que a gente vai chegar no denominador comum, o Santos quer continuar, eu também tenho interesse, ainda faltam alguns detalhes a ser discutidos, mas o torcedor pode ficar tranquilo que a gente está otimista. Claro, não posso bater o martelo agora, vai depender de uma assinatura que não existe, mas estamos no caminho. A fala não é essa, é completamente o contrário. Então para mim está muito claro e evidente
que o Neymar quer ir embora. E aí, assim, se isso acontecer, se o Neymar acabar indo embora, primeiro, assim, pra onde ele iria, né? O destino do Neymar, porque se ele vai para os Estados Unidos, eu acho que, bom, aí todo mundo ia falar, foi uma decisão de carreira, sair do futebol brasileiro, não é necessariamente tem a ver com o Santos, tem a ver com o plano de carreira do Neymar, que nesse momento não quer estar por aqui, percebeu que o Campeonato Brasileiro para ele não vai ser interessante. Você tem uma narrativa que pode amenizar pro lado do Santos. Agora, se o Neymar troca o Santos por um outro clube brasileiro, tipo um Flamengo da vida, e vai disputar um Super Mundial, fica muito feio pro Santos, pro Marcelo Teixeira. Fica muito feio para essa narrativa. A chance do Santos cair aumenta 200%. E, além de tudo, o Marcelo Teixeira se enfraquece ainda mais com o torcedor, porque ele teve o Neymar aqui, pagou um salário acima do que o Vinícius Júnior ganha no Real Madrid, acima do que o Lamine Yamal ganha no Barcelona, e nada disso foi o suficiente por conta da péssima gestão dele de manter o Neymar em campo, de manter o Neymar no clube, de manter o Neymar feliz. Então vai ser uma baita de uma derrota por Marcelo Teixeira, mas em contrapartida, tem uma fala do Neymar pai que diz o seguinte: o Santos tem estrutura para continuar mantendo o Neymar? O Santos tem condições de continuar mantendo o Neymar? Me parece muito uma fala de quem não está disposto a abrir mão de um centavo. E aí, assim, eu respondo, o Santos não tem condição nenhuma de continuar pagando pro Neymar o que está pagando nesses primeiros 5 meses. E digo mais, o Flamengo também não vai pagar, embora até possa ter essa eventual condição, duvido que pague. Também duvido que pague. Então, não sei, me parece que quando o assunto é o Santos, os caras estão muito pouco abertos, estão muito fechados com relação à possibilidade de perder alguma grana do que eles já ganham. Entendeu? Não conseguem fazer essa leitura de que é uma grana completamente fora da realidade. Então, nesse aspecto, para continuar com esse contrato, o Santos não tem a menor estrutura, a menor condição de manter o Neymar. O que se vê, né? Porque a gente sabe que dos repórteres que apuram o Santos e que dão as informações de que a renovação está próxima, as informações vêm todas do lado do Santos, das fontes que estão dentro do Santos. Me parece que a diretoria do Santos está otimista mesmo. Me parece que eles acreditam que vão conseguir manter essa relação. Mas o que vem do outro lado é totalmente o oposto. Como é que o Santos, nessa situação, sem saber se o Neymar fica, vai contratar um diretor de futebol passando pelo crivo do Neymar? Cara, assim, é de uma subserviência com quem que se mostra, que te despreza cada entrevista. A cada entrevista, o Neymar filho e o Neymar pai mostram o desprezo que eles têm pelo Santos. A ponto do Neymar pai mentir na coletiva dizendo que assumiu todo o risco de uma negociação, sendo que, cara, o valor que ele tem para receber está garantido em contrato com data de pagamento e que o Santos tem que arcar. Ponto. Aí vem dizer que não onerou o Santos. Mentira. Absolutamente mentira. Claro, o Santos ainda pode vir a conseguir fazer essa grana do mínimo garantido, mas não se tem certeza sobre isso hoje. Como ele diz, né, em suas palavras. Então, e outra, dizer que prestou uma solidariedade ao Santos, que assinar com o Neymar foi um ato de solidariedade a um clube desgraçado, falido. Cara, ele tirou o Santos pra merda. Pra merda. Sabe? E dentro de campo, até hoje, até agora, o Neymar não mostrou nada. Absolutamente nada. O Neymar não fez um gol até agora, desde que ele voltou de bola rolando. Não fez um gol. Um gol! Eu sei que o time é horroroso, que ele dá a bola e não recebe, que as tabelas não saem. Eu sei de tudo isso. E eu sei que se ele jogar num time como um time muito melhor, como um Flamengo da vida, ele vai jogar melhor, vai ter até mais chance de jogar pela seleção. Acho que eles podem estar eventualmente pensando sobre isso nesse momento. Eu sei de tudo isso. Só que como fica a imagem do Neymar com relação ao torcedor do Santos? E me parece que depois de certas atitudes, como por exemplo, negligenciar a dor do torcedor depois de uma derrota no Clássico e aparecer rindo na Kings League e dizer que não tá nem aí, fazer uma carta pública para os jogadores da Fúria dizendo que não tá nem aí pro que vão pensar, me parece muitos sinais de que ele tá pouco se fudendo que vai perder a idolatria. De que se ele sair, foda-se. Que ele sabe que o torcedor do Flamengo, seja lá de quem que ele for, vai apoiar ele,
que ele pode ter melhores condições para realizar o grande objetivo que ele tem na carreira, que é jogar uma Copa do Mundo pela seleção, e ele vai utilizar quem quer que seja para viver isso. E hoje talvez ele entenda que o Santos não é o melhor lugar. E foda-se a idolatria, foda-se os caras que foram no Ney Day e choraram e se abraçaram e receberam, foda-se o Mano Brown que abraçou ele e falou que a torcida do Santos ama, foda-se as músicas que o Supla cantou, foda-se tudo que foi feito ali, foda-se, quero ir embora, tô nem aí pra vocês, quero que vocês se explodam. Essa é a mensagem que o Neymar vai passar se ele sair. Existe uma possibilidade de renovação? Gente, assim, eu achava que sim. Depois dessa entrevista do Neymar e da entrevista do Neymar pai, eu não acho mais. Claro que o mundo do futebol vive de reviravoltas. Os caras vão chegar na hora H e vão ver, peraí, a gente tem isso, a gente tem isso. O que a gente vai fazer? Os caras estão oferecendo X e os caras Y. Tem a possibilidade de continuar. Puta, vamos continuar, meu. Vamos aí, vai, foda-se. A melhor possibilidade financeira que a gente tem é continuar. Vamos continuar, pode acontecer. Mas hoje eu não vejo a coisa caminhando para esse sentido. E muito pelo contrário. Vejo um sentimento de fim de feira, fim de festa para com o Neymar filho, e um sentimento do pai de, cara, não, a gente veio aqui, a gente poderia ter ido para outro clube, mas a gente foi solidário ao Santos, a gente fez um favor pro Santos em tirar 1/4 do orçamento do Santos a temporada inteira, botar no bolso dele e do filho, entendeu? E foi solidário ao Santos. É uma vergonha, mas tudo isso, o que se mostrar no futuro, vai ter um impacto muito forte, tanto dentro de campo, na sequência do campeonato, como também fora de campo politicamente, porque eu repito, se o Neymar sair para outro time brasileiro, o Marcelo Teixeira vai se enfraquecer ainda mais politicamente. Ainda mais. E ele ainda vai ter que ter uma obrigação financeira gritante para não fechar o Santos num déficit absurdo no final desse ano, então ter suas eventuais contas reprovadas e um processo de impeachment possa começar. A gente sabe que hoje os apoiadores dele são muitos do conselho, o conselho é todo dele, e o conselho fiscal, os caras são amigos dele, mas, cara, assim, futebol, cara, os caras viram as costas se a coisa tá feia. Então tudo pode acontecer. Vamos esperar, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, mas assim, pra mim tá mais claro do que nunca que o Neymar está indo embora. E eu quero saber a sua opinião sobre isso. Comenta isso, pra mim é muito mais importante que o resultado do jogo, que o desempenho. O que importa, na verdade, em termos de campo, é no domingo o Neymar deve ser titular contra o Botafogo na Vila Belmiro, o que eu chuto que vai ser a última partida do Neymar vestindo a camisa do Santos dentro da Vila Belmiro. Então, se você gosta do Neymar, se o Neymar é seu ídolo, compre o ingresso e vá, porque eu acho que vai ser a última dança. Neymar vestindo branco dentro da Vila Belmiro. Comenta aí o que você acha, a gente vai se falando. Grande abraço e qualquer novidade eu volto aqui. Até o próximo vídeo.